Fala, jovem! Que alegria nos encontrarmos novamente, mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. É uma bênção para nós. Eu vou confessar uma coisa: a gente passa a semana aguardando esse encontro com você que está em casa, esse encontro com você que está nos acompanhando no seu local de trabalho, você que está eventualmente até numa situação um pouco mais complexa, está enfermo, está no hospital. Nós temos audiência também, pessoas que nos assistem, nos acompanham, porque os temas a cada semana são temas maravilhosos, são temas de interesse. Aliás, nós temos tido um retorno, um feedback das pessoas que nos assistem falando como esse programa está bom. E sabe por que está bom? Não é por minha causa. É por causa dos jovens. Os jovens que produzem esse programa, os jovens que estão presentes no programa, e agora você vai ver quem está conosco aqui. Um grupo de jovens que daqui a pouquinho vai se apresentar e que vocês vão saber de que igreja eles são e por que estão aqui, as perguntas que eles vão fazer. Mas deixa eu começar falando sobre a minha colega Andréia. Já virou bordão, né, Andréia? Minha colega Andréia. Sim, Paz do Senhor, Andréia, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Josias. É um prazer ser sua colega. Amém. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor convidado. É um prazer estar com o senhor, conhecê-lo pessoalmente. Amém. E aos nossos queridos jovens, que hoje, pastor, cada um é de uma igreja. Então é uma maravilha, viu? Que coisa boa, coisa boa. E tem o que está em casa também, né? Que são de várias igrejas do Brasil participando Brasil e exterior, também. né? Que honra podermos estar aqui e bater esse papo com os nossos irmãos. Amém. Bom, Amém. Deixa eu apresentar o jovem pastor, né? Eu sempre falo isso, tem um jovem pastor, pastor Ailton Júnior. Glória a Deus. Pai seu, Ailton. Amém. É um grande prazer poder estar aqui com os irmãos e dividirmos esta porção da palavra do Senhor, mas o mais importante que a gente entende é ver o quanto isso vai alcançando lugares que a gente não poderia jamais, Sem dúvida, quanto na nossa época de mais jovens, há mais tempo, né? Poder ter uma reunião dessa com um público desse tamanho. Então, hoje podemos juntos dizer, bendito seja o nosso Senhor, né? Amém. O Ailton fez um comentário aqui agora, né, da nossa época, né, porque nós nos conhecemos. Nem vale muito a pena dizer há quanto tempo nos conhecemos, né, Ailton? O tempo de jovem. O tempo de jovem. O tempo de jovem, é verdade. Temos uma longa estrada. Aliás, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque embora não sejamos, como seres humanos, falhos, imperfeitos, claro, referência como pessoas, pelas nossas falhas e imperfeições, mas a bênção que o Senhor nos deu no ministério, na construção da vida, da família e tudo mais, serve de testemunho para esses jovens que, sei lá, quem sabe amanhã estarão nos nossos lugares aqui, né? Sem dúvida. Isso é interessante. E essa é a proposta, esse é o projeto do Senhor, né? Que o jovem, ele recebe a herança e é ele que vai ter que tocar isso para frente, né? Isso aí. Então, vamos se assuma preparando. o seu lugar, porque a obra vai continuar. É isso mesmo, tá bom? Mas, Andréia, o programa é de jovens, feito por jovens, para jovens, e eles começam falando, então tá contigo a bola. Hoje o privilégio, né, dos jovens que estão aqui no estúdio. Eu vou falar apenas o primeiro nome, que depois eles vão se apresentar como isso. sempre, vamos poder falar um pouquinho mais sobre eles. Mas nós temos aqui o Caio, o Lucas, temos duas Julianas e a Rebeca também. Muito Glória a bom. Jesus. Vamos passar logo para eles, começarem a trabalhar? Sim, eu posso falar do tema? Por favor. O tema é todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Grande, né, até o tamanho do tema. Ele faz parte de um versículo da Bíblia, né, que Paulo disse. E é um tema que eu acredito que vai contribuir muito. E eu queria fazer uma abertura, pastor, fazendo uma pergunta para o senhor, antes de chamar a Rebeca, enquanto isso a Rebeca se prepara aí para fazer a pergunta, mas antes disso, o senhor pode falar para mim se todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, se tem relação com a liberdade do servo do Senhor, nesse caso aqui do jovem, em fazer a boa escolha. Tem relação? Há uma relação direta e indireta ao mesmo tempo, porque ela vai estar ligado àquilo que você conhece do Senhor, aquilo que o Senhor vai te dando, que você vai construindo o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo fala da sua intimidade com o Senhor. Essas duas grandezas dentro da nossa vida vão te construindo os seus limites. Nós então vamos viver no limite do Espírito Santo. Há quem diga que para nós somos
proibidos, nós temos os nossos limites. Ao contrário, nós somos livres porque somos servos do Deus da liberdade, que livra o homem do pecado, que livra o homem do inferno, que livra o homem de tudo que está aí e nos coloca na eternidade. Então, eu penso e vejo isso na prática, a gente vê no campo, na ovelha, no jovem que aqui está, com muita clareza. Cada vez mais, quando eles se envolvem com a palavra, com aquilo que é do Senhor, nós somos cada vez mais livres. Então, a pertinência do tema é central para esse momento e para aquilo que nós precisamos de viver, para o momento que nós estamos vivendo. A igreja está sendo preparada para o momento do fim. Enquanto o mundo está se prendendo a isso, nós estamos cada vez mais livres porque conhecemos o nosso Salvador. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos começar as perguntas com os jovens. Está contigo, Rebeca. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Rebeca, sou da igreja de Aribirium, sob o ministério do pastor Ailton. E para iniciar a nossa conversa, a primeira pergunta é: o que quer dizer todas as coisas me são lícitas? Bom, a Rebeca é uma ovelha muito querida, até porque é filha do pastor Sérgio, e tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na período de unção e vivemos muitas experiências. Então, quando a gente olha para ela, é impossível desassociar da figura do pai e para nós é uma bênção, né? Mas, Rebeca, a pergunta é muito importante porque ela vai nos situar na palavra naquilo que está escrito ali. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Por que é que o Espírito Santo colocou essa frase ali na palavra? Porque o objetivo dela não era só para aquele momento. Ela está presente aqui hoje na nossa vida. E para que a gente possa entender, para que a gente possa ver a amplitude desse tema, eu tive a curiosidade de fazer, como é que os jovens falam quando pega e vê tudo de uma vez? Maratonar. Maratonar, isso. Para nós, maratonar era outra coisa. Era outra coisa, né? Cansava um só de pouquinho pensar, mais. cansava. Mas eu tive assim, a curiosidade, a oportunidade de maratonar os outros eventos nos dias da minha mocidade, e eu pude observar o seguinte: o pano de fundo de quase todos os temas é: pode? Não pode? Posso fazer? É lícito fazer? É interessante, ele está... É pano de fundo de quase todos os assuntos. Rede social, eu posso usar? Clamor pelo sangue, corpo, é lícito fazer? Então, são vários assuntos, eu estou só citando alguns, Claro. Mas aquilo me chamou a atenção e, ao mesmo tempo, me preocupou muito. Porque hoje a gente veio aqui trazer um assunto desse, que não é a nossa proposta, não é um assunto acadêmico, é vivenciarmos aquilo que o Senhor nos tem dado. Para entrar no texto, eu julgo que seja necessário a gente entender um pouquinho o contexto do que estava acontecendo. No ano de 146 a.C., o Império Romano destruiu a cidade de Corinto. O Império Romano vem, a máquina do Império Romano vem e destrói aquilo tudo. Mas no ano de 46, o Império Romano identificou que aquele local era estratégico do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, o que o Império Romano fez? Financiou a reconstrução da cidade de Corinto. Ela foi completamente restaurada, cidade nova. O que acontece com isso? O Império Romano põe dinheiro no negócio, faz o investimento e aquilo começa a atrair gente do mundo inteiro. Corinto nesta época, uma cidade globalizada. Era o centro de comércio internacional, porque era uma cidade portuária, ainda continua sendo, está lá, é uma cidade portuária muito bem estruturada. Era um centro intelectual que só perdia para Atenas. Então, estavam filósofos e, além disso, era um local em que a cidade vivia, respirava, por exemplo, a vida esportiva. A cada 3 anos havia um tipo de Olimpíada que só se perdia para a Olimpíada de Atenas. Então, era o ano inteiro. Sem contar tudo isso, então, isso vai atrair cada vez mais
E é por isso que o Espírito Santo está trazendo esse tema aqui, especialmente para o jovem. Porque esse é um cenário que interessa ao jovem. Você, jovem que está nos ouvindo, saiba que este assunto te interessa também. Porque você conhece hoje um lugar assim? Um lugar em que a ciência está presente, em que o poder econômico está presente, em que todos esses elementos estão presentes. E se isso não fosse o suficiente, o Império Romano, para fazer valer o investimento e para alavancar, essa é uma expressão muito moderna, né? Sim. Mas era o que acontecia. Sabe o que o Império Romano fez? Conferiu à cidade de Corinto o status de cidade-estado. Ela passa a ter o poder jurídico, judiciário, legislativo, tudo dentro dela. E dá um carimbo à cidade de cidade livre. Dentro da cidade de Corinto, tudo era permitido. Podia fazer de tudo que você puder imaginar. Era um centro multicultural. Era o centro cultural da época. Só perdia para Atenas, que era o centro filosófico, e até hoje é referência para nós, né? Perfeito. Então, tudo aquilo convergia para isso. O Espírito Santo vai pensar essa característica daquele lugar para escrever uma carta para aqueles irmãos, para que eles entendessem do que o Espírito Santo está falando. Todas as coisas me são lícitas. Quando dizia isso, eu estou em Corinto, eu estou em casa. Tudo era possível. Além disso, era uma cidade idólatra, pagã ao extremo. Os cultos que aconteciam. Então, todo mundo podia. Então, imagina hoje um lugar para você, jovem, para os jovens que estão aqui, que você tem dinheiro, política, filosofia, comércio internacional, toda sorte de licitude e, acima de tudo, livre. Você pode fazer o que você quiser. Então, respondendo a sua pergunta, Rebeca, o que quer dizer todas as coisas são lícitas? É isso. Pode tudo. E é sobre isso que nós vamos desenvolver o nosso tema aqui nessa conversa. Respondido? Respondido. Então está entendido aí essa primeira parte do versículo, né? E aí a gente segue e na continuação da conversa a gente vai entender todo o contexto, né? Completar todo o contexto. Bom, a gente tem sempre participação de irmãos de fora, irmãos que mandam vídeo, você está acostumado com isso dentro do programa. E a gente vai ter uma participação agora do Rio de Janeiro, é um testemunho que a gente vai assistir, vai ver e vai ouvir a nossa irmã Samara falando sobre um testemunho, trazendo um testemunho daquilo que foi a experiência dela. Então, fala, jovem. Pai do Senhor, meu nome é Samara. Eu sou da Igreja de Ipanema, no Rio de Janeiro, e faço parte do ministério do pastor Walter Babo. Vou contar um pequeno testemunho, uma pequena experiência que eu tive há uns dias atrás, com base no texto de Paulo aos Coríntios, onde ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu marquei de me encontrar com uma pessoa, recentemente, durante um sábado à tarde, e ali eu resolvi perguntar ao Senhor, através da consulta da palavra, se ele estaria comigo também. E o Senhor me deu um texto de Marcos, onde ali os escribas, os sacerdotes, procuravam matar a Jesus, armar uma cilada para matar Jesus. E eu decidi não ir. E eu me lembrei para falar hoje aos jovens, aos demais que estão nos assistindo, de que muitas coisas são lícitas aos nossos olhos, parecem permitidas aos nossos olhos, mas nós, como jovens e servos do Senhor, entendemos que o que o Espírito Santo tem para nós é o que nos convém. O que ele tem para falar conosco é o que nos convém, é o lugar onde nos convém estar, é a forma como nos convém falar, é o jeito como nos convém vestir. Isso é o melhor para nós. E eu pude entender isso, neste dia. Amém? Amém, Samara. Glória a Jesus. Muito bom o seu testemunho. Aliás, eu aproveito também para mandar um abraço para o seu pastor Walter Babo,
que inclusive é conselheiro também, membro do Conselho Presbiteral, e nosso grande e querido amigo, companheiro, pastor Walter Baba. Mas, Ailton, que experiência interessante, porque eu achei muito boa a forma como você abordou a primeira parte do verso, né, e da expressão que dá nome ao tema dessa edição, porque contextualizou, estabeleceu um cenário e aquilo que era possível, né, ou lícito, para usar a expressão bíblica direta. E a Samara, ela traz, se você naturalmente vai abordar isso, quer dizer, qual é o problema de encontrar alguém? É lícito. Agora, o que estabeleceu o que convinha ou não foi a direção do Espírito Santo. Inclusive, para que nós pudéssemos tratar desse assunto e nos proteger, nós trouxemos até uma jovem advogada. Opa! Né? Falou em licitude, temos uma advogada que vai nos defender. Que pode fazer uma abordagem sobre o ponto de vista jurídico. Né? Mas o que assim nos encanta ao debruçarmos sobre a palavra e vermos os frutos dela na nossa vida, é entendermos que nós somos livres. Esse é o ponto central, né? E é exatamente esta abordagem que o Espírito Santo vai fazer com a igreja de Corinto, porque o problema não era se podia ou não podia, porque podia. Não tinha nada proibido. Era, inclusive, a legenda da cidade. A cidade é estado livre. Então, quem ia para lá já ia com este intuito. Quando um dia nós aceitamos o nosso Salvador, nós viemos debaixo desta mesma legenda. Agora nós somos livres. Então é a experiência que a irmã teve, e eu tenho certeza que é a experiência de milhares, você jovem que está nos ouvindo, de milhares que estão participando. À medida que nós conhecemos este Senhor, mais livres nós somos. Glória a Deus. É uma excelente abordagem. Andréia, passo a bola para você. Depois da aula, da introdução dele, né? Estou até sem palavras, que eu aprendi toda a história de Corinto. E eu queria só, antes de chamar o Lucas para fazer a pergunta, falar que o senhor deu ali o exemplo de como estava a cidade de Corinto naquela situação. Quando você me chama de senhor assim, você me desloca do cenário de jovem. Pastor. Vamos usar pastor, pode. Isso. Mas eu fiz assim, eu comecei a pensar, mas hoje nós estamos vivendo um momento muito parecido. Exatamente igual. Exatamente. O jovem, né? Falando, né, no contexto, para o jovem ele está vivendo tudo isso também, né? Dentro das redes sociais, dentro das faculdades, tudo é lícito. Mas nem tudo nos convém, né, Lucas? Pode falar, Lucas. Aproveitando justamente esse gancho. Primeiramente, me chamo Lucas Cap, estou na igreja de Aribirium, pastor presente, Ailton. E a pergunta é, Paulo vai complementar o versículo dizendo, mas nem tudo me convém. Como identificar as coisas que não nos convêm? Por que elas não nos convêm e quais as consequências ao praticá-las? Lucas, respondendo a sua pergunta, né? Como que a gente pode identificar? Como é que você vai identificar aquilo que convém e aquilo que não convém? Sendo cheio do Espírito Santo. Não há outra forma de identificarmos aquilo que convém e o que não convém, porque o objetivo não é só identificar, é agradar a quem te libertou. Então, há uma ligação íntima entre sermos livres e, ao mesmo tempo, sermos convenientes a quem nos libertou. Há essa intimidade. Então, aquilo que o Espírito Santo colocou Paulo para escrever é porque estava acontecendo um problema dentro da igreja. A igreja ela tinha uma questão muito grave dentro dela, que era de divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e tinha um grupo que era o mais difícil deles, que era o grupo de Cristo. Porque essa turma era o seguinte, se Paulo falar eu não aceito, se Pedro falar eu não aceito, se Apolo falar eu não aceito, só aceito se o senhor falar comigo. É a turma mais difícil de lidar, né? Porque não aceita nada e fica no cantinho deles. Paulo vai trazer esse assunto de todas as coisas não são lícitas,
porque esse assunto estava causando uma divisão dentro da igreja também. Além de estarem divididos por questões filosóficas, por questões doutrinárias, inclusive, né? Havia um outro assunto. E é esse assunto que a gente pergunta. Você está perguntando aqui se convém. Deixa eu fazer uma... Normalmente a gente que é perguntado. Isso. Posso devolver? À vontade. Vou devolver a pergunta. Vamos colocar eles no lugar da gente. No lugar da gente. Senta do lado de cá. Foi o exemplo que Paulo usou na palavra. Eu pergunto hoje para nós aqui, convém comer carne? Eu pergunto. Com certeza. Só tem um inconveniente, é o preço que ela está. Tá certo. Né? Mas tem alguma lei que proíba? Não. Né? Então, o centro do problema não estava naquilo que convinha ou não convinha. É porque por trás deste assunto havia uma divisão dentro da igreja. Então, à medida que a igreja se dividia, discutindo se convinha ou se não convinha, o Espírito Santo sai. Então, voltando à sua pergunta, como é que a gente identifica quando o Espírito Santo sai? Quando você entra literalmente na carne. E era o assunto. Qual era a questão? Para a gente não... Pastor Josias, esse é um tema muito delicado, especialmente no meio evangélico. Uhum. Né? Quando você fala do que convém e do que não convém, se você não vigiar, você vai para os usos e costumes. Que é uma coisa que o Senhor tem nos conduzido durante toda a história da igreja para não nos envolvermos. É aquilo que é do Espírito. Exatamente. Né? Se você abre mão, você põe o mundo dentro da igreja. Isso. Então a pergunta é lícito? Convém ou não convém? Então, o problema não é o que convém ou o que não convém, é aquilo que nós vamos fazer com isso para que haja fé, salvação e testemunho. São essas coisas que nos interessam. O que o Espírito Santo vai querer ensinar para os irmãos ali e que cabe para nós? Ele vai pegar um exemplo que estava acontecendo. Eu perguntei aqui se pode comer carne. Lá em Corinto, por exemplo, existiam 2 grandes templos, o templo de Afrodite, a deusa Afrodite, e o templo do deus Apolo. Isso para o jovem naquela época era uma festa carnal em todos os seus aspectos e todas as suas nuances que se possa imaginar. Além disso, havia oferendas de animais, da carne desses animais, que faziam parte do ritual do culto. Aquilo era de uma abundância de carne que era extraordinária a quantidade. Aquilo sobejava. Aquela carne ofertada era dividida em 3 partes. Uma parte era para o Deus que estava recebendo a carne, uma parte era para o sacerdote e a outra parte é para o ofertante. De maneira que sobejava. E o Deus não aceitava carne ruim, carne de segunda, só carne boa. Né? Aquilo sobejava de uma maneira assustadora. Quando sobejava, aquilo ia para o mercado, dentro da cidade de Corinto. Então, se você chegasse num açougue para comprar carne, lá em Corinto, naquela época, e o açougueiro dissesse assim, hoje nós temos promoção, você podia saber que era carne boa, da melhor qualidade e que estava vindo do culto pagão. Qual era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto? Tinha a turma que dizia assim, misericórdia, essa carne veio lá de Afrodite, eu não vou comer um negócio desse, isso é idolatria. Aí os de boa consciência, os fortes, diziam para os crentes fracos, você é fraco. E Paulo então vai entrar nesse assunto e dizer assim, olha, comer carne é pecado? Tem algum problema nisso? A carne é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Não é, não são. Então, onde está o problema? O problema está em você afetar a consciência do seu irmão. Quando isso acontecia, a fé era atingida, a salvação, o ímpio que via de fora, os irmãos brigando. Estão brigando por causa de que não, porque esse um pode, outro não pode, um chama de fraco, outro de forte. Então, Lucas, respondendo a sua pergunta, como é que nós podemos identificar? Só no Espírito. E quais as consequências dessa identificação?
Quando nós identificamos isso na nossa vida, nós vamos saber de uma coisa, é através do Espírito Santo que nós vamos colher os frutos do Espírito na nossa vida. A gente, Eu não sei se eu consegui responder. a pergunta pode ser feita. Respondeu? Com certeza. Tá certo. E você que fala que não respondeu, né? É. Mas vamos lá. É interessante essa abordagem que o pastor Ailton fez, e a gente conversava, eu estava conversando com ele um pouco antes de nós entrarmos no ar, sobre isso, né? E há um aspecto que a palavra traz para nós como ensino, né, que o próprio apóstolo Paulo ensinando as igrejas, e essa situação que o pastor Ailton colocou aqui sobre a igreja de Corinto, inclusive recentemente, Ailton, a gente gravou aqui um programa de pastor para pastor, e o pastor Luiz Eugênio, inclusive, comentou sobre a igreja de Corinto, o trabalho que a igreja de Corinto deu para Paulo, né? E como isso na palavra nos ensina o que não fazer, né? Ou seja, não entrarmos nas mesmas dificuldades que a igreja de Corinto entrou. Mas a palavra, ela nos ensina, e eu acho muito interessante isso, dentro do que é lícito e o que não convém. É porque o ensino, ele dirige para que a gente deixe de fazer algumas coisas, não porque aquilo seja ilícito, mas porque aquilo pode trazer escândalo para o outro, né? Se o teu olho escandaliza, quer dizer, não é se o teu olho pecar, é se o teu olho escandaliza. Então arranca. É a preservação do outro, dos fracos, né, do novo na fé. Do novo na fé, daquele que vai se escandalizar porque você está comendo aquela carne, para trazer o caso concreto aí, advogada, né? É você que é advogada, né? Pronto, isso, caso concreto. Eu gosto dessa expressão do direito, caso concreto. Então, para trazer o caso concreto ali da igreja de Corinto, né? E o Espírito Santo é quem vai ser o fiel da balança no sentido de levar a gente no que é lícito para aquilo que não convém, né? E cabe a nós, na nossa escolha, na liberdade que o Senhor nos dá de escolher, entender se eu estou disposto a ter uma luta na minha vida por não abrir mão de uma coisa que não me convém, né? Isso aí, eu acho que responde a muitas questões que são muito atuais sobre pequenos detalhes na vida do crente, que isso pode, isso não pode, agora pode. Ailton foi muito feliz em dizer assim, é delicado, porque vai muito do quanto cada um de nós está disposto a ouvir o Espírito Santo dizer o que convém, o que não convém. O pastor Gideuti sempre, nas aulas de seminário, sempre usava uma figura muito interessante sobre essa questão do que pode e o que não pode, né? É roupa comprida, cabelo comprido, língua comprida. Língua comprida, e aí vai. Mas vamos lá, Andréia, tá contigo. Antes de chamar a nossa advogada aqui, né? Eu me lembrei aqui de outro dia mesmo, que eu era jovem, e como eles sofrem, né, de convites, de situações. E uma vez eu respondi esse versículo para a pessoa, porque ela estava me perturbando. Vamos, e eu não quero. Mas por quê? Porque você é crente? Aí já vem logo, né, essa pergunta. Eu falei, não, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Falei assim, na mesma hora. Cessou. Aí, tá vendo? A palavra de Deus. Nem falei assim, porque Paulo disse, porque está escrito lá em Coríntios. Não só deu falei essa assim. Aula da igreja de Corinto, não dei aula. Que o Júlio deu aqui, mesmo porque eu não saberia, não conseguiria. Mas a palavra de Deus, como ela é poderosa, né? E ela fecha a boca, né? De leões, né? É isso aí. Mas, olha, eu falei com ela para não fazer uma pergunta difícil, tá, pastor? Olha, se você acha que advogado vai me livrar disso, é impossível. A paz do Senhor. Meu nome é Juliana Ramos, que nós temos outra Juliana, né? Então estou me identificando. Eu sou da Igreja de Aribiri 2, Ministério do Pastor Daniel Batista. E eu tenho uma pergunta, mas assim, se me permitem, aproveitando o comentário que vocês fizeram, eu queria acrescentar uma pergunta, se for possível. À vontade. Quando o pastor Ailton estava comentando, né, a pergunta do Lucas, eu lembrei justamente do texto que o pastor Josias mencionou, né? Se o teu olho te escandaliza, né, arranque. Então, a minha primeira pergunta seria, é possível que algo que convém a mim não convém a outro, ou vice-versa? Isso é possível?
Olha, antes de responder a sua pergunta, eu quero mandar o meu abraço para o meu grande amigo, pastor Daniel, seu pastor, para os jovens lá de Aribiri 2, né? E é uma bênção ter os irmãos aqui conosco. Mas, Juliana, sim, é possível. Por quê? Porque aquilo que para você é prejudicial para a sua vida espiritual, porque você não tem conhecimento, porque não tem maturidade, porque iniciou agora na caminhada, eu posso enxergar de outra forma. Por essa razão é que o Espírito Santo veio desde o início desta obra a não nos permitir pregar e levar como doutrina usos e costumes. Porque aquilo que para você o Espírito Santo requereu da irmã, nós temos, se a gente fosse parar para dar testemunho, né? Quantas vezes não o Senhor me requereu eu usar isso assim, assim, e a outra irmã do lado usa, o irmão... Então nós poderíamos dizer, nesse caso, usando a advogada, cada caso é um caso. Né? Você tem a lei, a palavra do Senhor subjetiva, mas quando ela vem para o caso concreto, né? Estamos quase transformando isso aqui num júri, né? Quando ela vem para o caso concreto, ela se aplica de maneiras que aquele caso vai refletir uma coisa só. Apesar das situações serem diferentes, o objetivo do Espírito Santo é um só, é salvar o homem do pecado e levá-lo para a eternidade. Então, se a você convém, amém. Se a mim não, amém. Eu queria relatar um testemunho recente. E aí eu repito aquilo que eu acabei de falar, o Espírito Santo é quem faz, é que baliza, que é o fiel da balança. Ele é que vai definir, porque pode acontecer, inclusive, de algo que convenha agora, mas não convenha amanhã, à mesma pessoa. Então, por exemplo, experiência recente minha, por quê? Não sei. Não sei, mas eu sei que eu vivi. Eu estava num supermercado, né? Aliás, vocês são jovens, a melhor coisa depois de casar é fazer supermercado, tá? Porque você começa a perceber como o negócio é difícil, né? Enquanto você era livre, não sabia. É melhor usar a expressão livre do que feliz, né? Mas eu estava no supermercado e tem um corredor do supermercado de vinhos. É normal, em todo supermercado do país você tem aquelas áreas separadas pelos tipos de produto. E o lugar para onde eu ia, o caminho mais curto era aquele. Mas na hora que eu me dirigi para passar por aquele corredor, o Senhor tocou no meu coração para eu não passar. Simples assim. Eu simplesmente dei a volta e fui por outro lugar. Por quê? Não sei. Eventualmente, alguém poderia ver, tá? Mas é comentário, mas a pessoa está pensando doideira, mas eu não sei. E hoje se passa e tira uma foto. Alguém tira uma foto, eu só estava usando o caminho ali. Mas não, naquele momento, para mim, pela direção do Espírito Santo, não convinha. Então, em que medida nós estamos dispostos a mudar alguma coisa na nossa vida porque não convém? Seja algo que não convém porque vai continuar sem trazer essa situação de conveniência, seja porque naquele momento não convém. Então, é algo que realmente, o quanto mais eu estou disposto a ser dirigido pelo Espírito Santo, vou começando a entender pela direção do Espírito Santo o que convém e o que não convém. Qual o problema de todas as coisas me são lícitas? Qual o problema de passar por ali? Eu não estou comprando nada, não tenho nada no meu carrinho. Seu direito de ir e vir está garantido. Né? Rapaz, você tá fera na área do direito, hein? Mas é a nossa área, né? Tá ótimo. Tá certo? Tá certo. Tem mais uma pergunta, né? Tem mais uma. Agora é a pergunta. Agora é a pergunta. Acredito que... Bom, já meio que foi respondida, mas o pastor pode acrescentar, né? A minha dúvida inicial era, as coisas que não nos convêm necessariamente são pecados? Juliana, respondendo a sua pergunta diretamente, não. E sim ao mesmo tempo.
Resposta de advogado, né? Mas é porque vai depender sempre da ação do Espírito Santo. Para a gente poder, assim, enquadrar a expressão convém, eu vou dar um exemplo contemporâneo para a gente. Imagina que você está dirigindo um carro, né, saindo do seu local de trabalho, qualquer coisa, e se dirigindo para a sua residência. Aí você tem um carro moderno que, ao invés de ter um marcador de combustível, ele tem um leitor digital. Ele é capaz de dizer para você que daqui a 500 metros vai acabar a gasolina. Esse é um, né? E você você olha para frente e tem um posto de gasolina. Você pega e encosta o seu carro e vai abastecer. Quando você está abastecendo, o celular toca, aí a mamãe diz assim: Juliana, você está na rua? Tô, mamãe. Então, traz para mim, olha, eu preciso de uma lata de óleo, traz um refrigerante para a gente lanchar de noite, traz pão, e traz 1 quilo de sal. Já que você está no posto de gasolina, como é que você vai fazer? Quando você olha para o lado, tem uma lojinha escrito loja de conveniência. Qual a função daquela loja ali? Eu pergunto para você. Para mim? Qual a função daquela loja? Bom, facilitar a sua vida, né? Facilitar a sua vida, né? É sobre isso que o Espírito Santo está falando. Quando o Espírito Santo nos mostra aquilo que convém ou não convém, é para facilitar a nossa vida para entrarmos no céu. É exatamente para isso. Ele, quando nos mostra essas coisas, isso aqui é pecado? Legalmente falando, não. Mas isso vai te facilitar entrar no reino? Essa que é a pergunta. Então, o Espírito Santo vai colocar nesse texto duas estruturas. A sua estrutura física, você, Juliana, como gente, e a sua estrutura espiritual. E a frase está contida nisso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Convém aquilo que você vai fazer, que você vai falar, são coisas da pessoa, Juliana. Mas tem o lado espiritual. Aquilo edifica. Quando nós colocamos estes dois elementos nas mãos do Senhor que nos tornou livre, isso vai produzir fé, salvação e testemunho. Então a pergunta que você fez, convém? Se produzir esses elementos, convém. Se não, não. Muito bem. Juliana, está feliz? Estou muito feliz. Muito bom. Poderia só completar, Juliana? Eu acho que a gente aborda o texto, mas é importante a gente colocar dentro da palavra, né? No capítulo 8, 9 e 10, o Espírito Santo separou para tratar desse texto na primeira carta aos Coríntios. E Paulo vai mostrar por que é que aquele problema estava acontecendo. O problema era do conhecimento. Quando o Espírito Santo nos faz conhecer estas coisas, nós passamos a ter discernimento disso. Então, o texto diz assim, no capítulo 8, olha. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, que está falando da carne, aquela coisa toda, né? Sabemos que todos temos ciência. Ele sabia, e ele estava dizendo para a igreja, todo mundo sabe que isso não convém, né? A ciência incha, mas o amor edifica. O que o Espírito Santo estava ensinando para a igreja? Sabe qual era o problema da igreja? Falta de amor uns com os outros. Não, você é fraco. Não, porque eu sou forte. Não, porque você é de Paulo. Aquela divisão estava causando mau testemunho, estava causando dificuldade no meio da igreja. E ele continua dizendo, e se alguém cuida saber de alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Então, como é que nós sabemos se aquilo que convém é pecado ou não? Quando o amor de Jesus se reflete na sua vida e você vai, através daquilo, dar um testemunho da obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Então, não é porque é pecado, é porque Jesus te amou. Glória a Jesus. Muito bom. Então vamos lá, depois desse complemento, Ailton, nós vamos ter uma pergunta, mas a pergunta não vai vir dos jovens aqui não, vem do Rio de Janeiro.
uma irmã nossa do Rio de Janeiro, uma jovem chamada Ana Beatriz, que vai fazer uma pergunta para nós aqui agora, tá bom? Vamos lá. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Beatriz, da Igreja de Ipanema, no Rio de Janeiro, pelo ministério do pastor Walter Babo. Ao meditarmos sobre 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, aquele texto em que diz: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm", a minha pergunta sobre esse texto é: como nós, jovens, podemos aprimorar nosso discernimento para distinguir o que convém em meio às decisões e desafios da vida? Muito bem, está feita a pergunta da Ana Beatriz, do Rio de Janeiro. Ailton, e aí? Ana, querida, é uma bênção poder compartilhar com os irmãos aquilo que é esse tesouro inigualável que é a palavra. A sua pergunta, ela tem como foco como aprimorar o nosso discernimento. E a palavra vai te responder, viu, Ana? Porque este Senhor, ele fala pela sua palavra. Como é que você vai aprimorar o seu discernimento? Sabe como? Quando você conhece o seu Senhor. Quanto mais você conhecer o seu Salvador, mais discernimento você tem. No capítulo 6 de Oséias, a palavra diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhecer o seu Salvador, mais discernimento você vai ter. Então, como é que você vai aplicar isso e distinguir aquilo que convém, que não convém, e como é que você vai aplicar isso no meio das suas decisões? O que você precisa de fazer? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quanto mais você vive essa experiência, mais você vai conhecer o que o Senhor tem para você. O salmista Davi usa uma expressão que é muito conhecida nossa no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É diferente de transborda. Transbordar é aquilo que entornou. Mas o transbordar, o que é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, dando conhecimento. É aquilo que te encheu no seu interior, mas agora vai além dos seus limites da borda. Então, se alguém tocar naquele cálice, ele não vai tocar no cálice, ele vai tocar naquilo que transpassou o limite. E é isso que o Senhor quer fazer na vida de você, jovem, da Ana Beatriz, dos jovens que aqui estão. Quanto mais cheio você tiver, isso vai passar para outros limites. Vai estar na faculdade, vai estar dentro de casa, num relacionamento sentimental, no seu convívio com o irmão dentro da igreja, na sua instrumentalidade com o Senhor. À medida que isso transborda, você vai começar a compreender, não, isso aqui vem do Senhor, isso aqui não vem, é o aprimoramento do discernimento nas suas decisões. É quando se percebe no seu exterior aquilo que está cheio o seu interior. Isso é maravilhoso, isso é testemunho, isso é uma bênção, né? Então tá aí, tá feita a resposta para a Ana Beatriz, do Rio de Janeiro. Andréia, vamos seguir? Temos mais uma Juliana aqui. Opa, de Juliana para Juliana. Isso mesmo, pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor a todos, meu nome é Juliana, sou da igreja de Vila Garrido 2, do Ministério do Pastor Geraldo. E a minha pergunta para o pastor Ailton é apenas pela consulta à palavra que conseguimos discernir aquilo que nos convém ou não? E se não é somente pela palavra, quais os outros recursos da graça que nós podemos utilizar? Juliana Dias, né? Porque a outra é a Ramos, né? Isso, Juliana Dias. Juliana, fica aqui o nosso abraço para o seu pai, que é muito querido. Trabalhamos juntos numa época, vivemos juntos. E um abraço para os jovens lá de Garrido 2, que estão nos acompanhando, que o senhor possa abençoar esses meninos lá também, né? Juliana, a sua pergunta é sobre se é somente a consulta à palavra. Fica evidente que não é? Porque imagina que você está dentro da faculdade, dentro da escola, dentro do ônibus, dentro do carro, e surge uma situação, e cadê uma Bíblia que não tem? Convém, não convém, faço, não faço? Né? Como é que sai dessa, não é? Nós temos todas as armas espirituais que o Senhor nos tem dado, há um arsenal de armas, e contra elas não há derrota.
se você aprender a tomar as suas decisões, se você escolher aquilo que é lícito do que não convém, daquilo que edifica e não edifica, jejuando, orando, lendo a palavra, vivendo a comunhão do corpo, clamando pelo sangue de Jesus, e o arsenal vai embora, não haverá derrota, porque nós estamos tomando por base aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Mas então, como discernir se alguma coisa convém ou edifica? Eu quero citar a palavra que é o texto que nós estamos usando. Paulo vai usar no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, ele vai usar aqui no verso 31, ele vai nos responder como é que você vai saber se aquilo de fato convém fazer, se vale a pena fazer, eu posso fazer? Paulo vai dizer em que condições aquilo deve ser feito ou não. Então, no capítulo 10, do verso 31, Paulo vai falar daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto e naquilo que está acontecendo hoje aqui neste lugar, na vida de você, jovem que está nos acompanhando, naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, para que você saiba que você é um instrumento na mão do Senhor e a obra vai continuar. Glória a Jesus. O que é que o Espírito Santo vai ensinar para nós aqui? O verso diz assim: portanto, quer comais, é proibido comer carne? Só pelo preço, né? Né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, isso extrapola os limites da cidade de Corinto, entra no século 23 e vai para frente até a volta do nosso Salvador. Qualquer outra coisa, quando você for fazer, sabe qual é a medida? Fazei tudo para a glória de Deus. Se o que você for fazer for lícito, é lícito? É. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado? Faça. Se não for, não faça. Então, voltando à pergunta, é somente pela palavra? Não. É o momento de você entender aquilo que o Senhor quer na sua vida. Então, e o outro aspecto que o Paulo vai usar na palavra, no verso 33. Como também em tudo agrado a todos. Paulo aqui está sendo político? De maneira nenhuma. O que ele está dizendo é que aquilo que eu faço que agrada ao meu Senhor, precisa também de ter como testemunho para os de dentro e para os de fora. Agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O final de tudo isso é salvação. Por isso nós somos livres. Glória a Jesus. Respondido? Com certeza. Coisa boa, hein? Muito bem, a gente continua aqui com mais uma participação de fora daqui da Grande Vitória, uma participação que vem de Brasília, do Distrito Federal, da Igreja de Águas Claras. E agora é um testemunho, Ailton, um testemunho que vem da nossa irmã Maria Carolina, que agora vai trazer esse testemunho. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Maria Caroline, sou da Igreja de Brasília, Águas Claras, e o pastor é o André Lopes. E a minha experiência com relação ao tema "Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém" é a seguinte. Houve um tempo que eu fui convidada para uma festa de aniversário de um amigo, e em um determinado momento dessa festa de aniversário, ele me ofereceu uma bebida, na qual eu recusei. E aí ele me perguntou do porquê que eu não bebia, do porquê que eu não ia ingerir. E aí ele continuou perguntando, sendo muito insistente, e aí eu respondi: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aí nesse momento ele se calou, e aí passou um tempo, eu o convidei para vir ao culto, e esse primeiro convite ele recusou, foi recusado. E aí, um segundo momento, eu chamei para uma vigília de jovens. E aí ele aceitou esse meu convite e veio. E nesse mesmo dia ele me respondeu o seguinte: agora eu entendo por que você recusou.
agora ficou tudo mais claro. E aí passou um tempo, ele veio outras vezes ao culto, e a partir disso o nome do Senhor foi glorificado. Tá aí, esse foi o testemunho de Maria Caroline. Eu até falei errado o nome, eu peço perdão, eu estou corrigindo aqui agora. Eu tinha falado Maria Carolina. Maria Caroline, da Igreja de Águas Claras, em Brasília. Pastor André, querido pastor André também. Um abraço para os irmãos aí de Brasília. E aí, Ailton, foi interessante porque corroborou com a experiência da Andréia. Da né? Andréia. Foi exatamente a mesma coisa. Eu não sabia, tá? Só para contar. É isso. Glória a Muito Deus, bem, que coisa boa, né? Já que ela está falando de experiência, se me permite, eu vou usar uma experiência pessoal. Eu ainda era adolescente, quase jovem. Isso é muito bom, significa que você está com a memória ainda boa. E não né? tem muito tempo. Tá certo. Mas eu estava na escola, né, na fase escolar, e a menina mais bonita da escola me convidou para ir para uma festa. E a festa era de crianças, de aniversário, não tinha nada demais, aquela coisa toda. E eu, obviamente, né? Uhum. Festa. Se sentindo. O cara... Festa. E com a menina, vamos para lá. E ia ser no fim de semana o negócio. Cheguei em casa, falei, como é que eu falo com a mamãe, né? Uhum. Aí cheguei em casa, mãe, eu tenho uma festa para ir assim, assim, assim. E ali você vê quando as coisas são do Senhor. E aí vem o ensino, o conhecimento, porque é o Evangelho que faz isso na nossa vida. Aí mamãe me deu uma resposta. Meu filho, quando ela falava assim, eu já sabia que era não, né? Mas não era um não direto, né? Meu filho, eu não vejo problema nenhum, mas faz assim, você vai perguntar ao Senhor se você pode ir. Mas antes de você perguntar ao Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Lá nessa festinha, que não tem nada demais, é tranquilo, quando você entrar lá, o anjo do Senhor vai entrar com você? Aí eu falei, acabou a festa, né? Então... A menina pode ser bonita, mas não é o anjo do Senhor. Não era o anjo, né? Então fica o ensino, não é? É lícito? Convém? Pois é. Depende do quanto você está disposto a ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. André, com você. Está acabando, né, pastor? O programa está chegando ao fim. Então, a última pergunta é o Caio. Pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor a todos. Me chamo Caio Guilherme, eu sou da Igreja Taide 5, sob o ministério do pastor Luiz Alberto. E a minha pergunta ao pastor Ailton ao recebermos convites para certos lugares, como sabemos se nos convém aceitar o convite ou não? O Caio, transmitir aqui o nosso abraço aos jovens lá de Ataíde 5, né? Estive lá e vimos um grupo bom lá, glória a Deus. O pastor Luiz Alberto, que é pai do Caio. Ah, é? É aqui. Que coisa boa, hein? Coisa boa. Vamos ver se ele vai aprovar o Caio aqui, né? Vamos ver se ele assume o posto depois, leva a herança, né? O objetivo de trazer você aqui é para isso. Aliás, essa é a melhor herança que alguém pode passar para o filho. Tá? É pode essa ter que certeza. A gente quer. Mas, Caio, respondendo a sua pergunta, como saber se nos convém aceitar o convite ou não? Essa resposta, ela vem de uma pergunta. Como algo pode ser lícito e não convir? É a balança que nós fizemos, né? Se você tem todos os seus direitos, garantidos inclusive por Constituição, você pode fazer. Mas isso vai edificar a sua vida espiritual? Isso diz respeito a você, né? Mas isso vai levar para alguém alguma coisa a mais? Então, Paulo estava mostrando essas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja e que a briga era o negócio da carne. Pode comer, não pode, mas o pano de fundo era outro, era o conhecimento das coisas que estava trazendo divisão. Então, eu queria usar um texto da palavra que vai falar sobre esse aspecto. Paulo, no capítulo 8, no verso 9 em diante, verso 9 em diante, Paulo vai dizer assim, mas vede, veja só, hein, Caio, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos.
Por quê? Se alguém te vir, Paulo está falando para você, né? Se alguém te ver a você, que tem ciência, que tem conhecimento das coisas, que aprendeu do Senhor, que conheceu a palavra, que é filho de pastor, misericórdia, botei o rapaz na dificuldade, né? Aliás, nós sabemos muito bem o que é ser filho de a pastor, gente sabe, né? Nós o fomos... aperto que a gente passa, né? Então, se alguém vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E o texto continua dizendo assim no verso 11: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E o problema não para aí, porque o problema não está só no problema que você causou. A palavra diz assim, no verso 12, ora, pecando assim contra o teu irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então o problema é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Então dizer convém, não convém é muito pequeno, é muito pouco. O que nós temos que responder é se a minha atitude vai fazer com que a minha fé cresça, que o meu irmão cresça, que a minha igreja seja fortalecida e que o ímpio olhe para mim e diz assim, esse é um jovem cheio do Espírito Santo, esse moço é diferente, o comportamento dele é diferente. Então, como nós estamos aqui encerrando esse assunto, e fui exprimido de todos os lados, eu queria deixar aqui algumas poucas considerações finais da minha parte. Deixa eu chamar uma mensagem ainda que vai entrar agora. Perfeito. E aí, porque aí vai ser muito interessante ouvir essas considerações que você tem a falar. Toda edição desse programa, a gente sempre pede a um pastor que grave uma curta mensagem e traga para nós aqui. E hoje quem vai trazer essa mensagem é o pastor Adeilton, que é da igreja de Castelândia, e que vai falar um pouquinho, à luz da palavra, sobre esse tema. Então, fala, pastor. A paz do Senhor, jovens, é uma alegria participar do quadro Os Dias da Minha Mocidade. O tema hoje, todas as coisas me são lícitas. Nós louvamos a Deus porque Ele tem abençoado a vida da igreja. Neste momento profético em que nós vivemos, nós podemos ver os sinais, os acontecimentos e entender que há uma igreja preparada para o grande acontecimento que se dará em breve, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós leremos um texto em Filipenses 4, versículo 13, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele relata na palavra do Senhor haver obtido experiências no Senhor. E nós vemos inúmeras experiências de Paulo em servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. Quando nós vemos todas as coisas nos são lícitas, nós entendemos, e a palavra lícita quer dizer permitido. Hoje, o homem, os jovens que não têm uma experiência com o Senhor, eles têm se permitido a viver com intensidade os prazeres desta vida. E os prazeres desta vida distanciam o homem de Deus. O pecado faz com que o homem se afaste da essência que é ter uma alma que descansa em Jesus. A igreja tem apontado e ensinado ao homem a andar no único e verdadeiro e vivo caminho que é o nosso amado Senhor Jesus. A palavra de Deus ensina a cada dia, nos instrui a cada dia a viver e ter este entendimento de que tudo é permitido, mas para nós o que é interessante é fazer a vontade do Senhor. As crianças, desde o ventre das suas mães, já aprendem ouvindo a palavra. Nós temos hoje o ensino de 0 a 3,
nós temos o preparo das classes intermediários, adolescentes, crianças, para que, ao crescerem, possam se tornar jovens, e o jovem, ele tem um momento de escolha, de definição. Nós ouvimos falar sempre do livre-arbítrio, e este livre-arbítrio nos dá este pleno entendimento de que nós podemos fazer todas as coisas, mas ao olhar a palavra de Deus que está guardada no nosso coração, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós então saberemos discernir entre o que é permitido diante do Senhor e o que é permitido para aqueles que estão longe da palavra de Deus, longe do Senhor. E assim, o jovem, a jovem que tem essa experiência com Deus, fará excelentes escolhas no Senhor. Ou seja, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós vemos a experiência de Daniel ao assentar no seu coração não se contaminar com as iguarias que Faraó tinha colocado à sua disposição. Ou seja, no palácio de Faraó, muitas coisas eles poderiam provar e fazer, mas eles assentaram em seus corações fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Por isso nós vemos na palavra, posso todas as coisas, estando naquele que me fortalece, fazendo assim a sua vontade. E que essa também seja a vontade dos jovens, e que este também seja o objetivo de cada um dos irmãos que estão ouvindo, em guardar, em assentar esta palavra, a doutrina do Senhor, entendendo que vivemos um tempo de preparo espiritual para o arrebatamento da igreja. Que assim Deus nos abençoe, a todos os jovens, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Deilton, pela sua participação. Uma alegria ter também a sua integração a esse projeto maravilhoso, esse programa que é um programa voltado para os nossos jovens, a quem amamos tanto, né? Bom, a gente então agora de fato está caminhando para o final do programa e você prometeu, Ailton, de fazer umas considerações. Então, o microfone é seu. Eu gostaria só de deixar aqui alguns aspectos, 2 frases só. Você é livre para fazer tudo aquilo que pode ser feito. Você só não pode fazer aquilo que Deus não permite. A lei permite, Corinto permite, Roma permite, o mundo permite, mas se a palavra não autorizar, você não é livre para isso. É porque nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos celestiais. E nós temos uma outra constituição que não é a nossa. E é para a cidade dos livres que nós estamos indo. E você, meu jovem, se aquilo que você quiser fazer, fique à vontade, desde que não faça o seu irmão tropeçar na fé e você não desobedeça aquilo que a palavra do Senhor nos mande. O homem é livre para praticar o que ele quiser, desde que ele não fira a palavra. Fica aqui o meu abraço. Glória a Deus. A todos os nossos ouvintes. Você acabou de falar, Ailton, né, sobre a Constituição. Nós temos uma Constituição para essa vida, que é a Constituição que rege as normas, direitos e leis do nosso país. E temos uma Constituição para a eternidade, que é a palavra de Deus. É essa a diferença, né? E que essa Constituição da eternidade de forma nenhuma fere aquilo que é a nossa realidade, mas ela cria todos os caminhos, estabelece os parâmetros para a gente viver a eternidade. E eu me lembro, e essa expressão que eu vou usar agora, nós não usamos em nenhum momento aqui no programa, de repente, vira até pauta para uma próxima oportunidade com você aqui,
né? Eu gostei de ver você ser espremido, né? Então, Amém. Mas eu me lembro de há expressões que na nossa vida, na presença do Senhor, a gente ouve e que guarda, e que essas expressões se tornam balizas para nós. Referenciais, porque vem do Espírito Santo. E o Senhor usa pessoas, às vezes simples, ou outros que o Senhor tem chamado para um lugar mais de maior ênfase, vamos assim dizer, nessa obra. Mas eu ouvi uma vez de um jovem uma expressão, numa situação como essa, de ser abordado por pessoas e por convites, e a pessoa falou assim, eu ia te convidar para ir em tal lugar, mas eu sei que você não vai porque você é crente, né? Porque na sua igreja não pode nada. Ele disse, não, a minha igreja pode tudo. A minha igreja só não pode uma coisa, a hipocrisia. Se eu prego uma coisa, por que eu vou viver outra? Isso é hipocrisia. Então, essa expressão ficou na minha mente, porque vocês, quando eu digo vocês, nós, né, o programa é dirigido para jovens, por isso eu apresentei nessa direção, vocês, estão vivendo uma experiência maravilhosa e, na medida em que o jovem se torna protagonista e o Evangelho Sem Fronteiras, a Semente Preciosa, está aí para provar isso, vocês estão pregando. Então, convém viver aquilo que vocês estão pregando, né? E, às vezes, né, eu cheguei a tangenciar esse assunto aqui, às vezes a pessoa troca a maior bênção, o maior presente, a salvação de que você falou, por algo que não convém, mas que é tão pequenininho e que podia ter sido deixado para lá e seguido na caminhada. Troca a liberdade pela escravidão. Pela escravidão. Fica escravo de uma coisa boba. Mas é isso aí, vamos lá. Minha colega Andréia, chegamos ao final de mais uma edição desse conteúdo, que é muito bom de fazer, né, Andréia? Como aprendemos, né, pastor? Como aprendemos. É bom que diante de homens assim tão inteligentes, eu me sinto jovem, tá entendendo? Glórias a Deus. Perco amigo, mas não perca a piada. Andréia, paz, Senhor. A gente vê como a gente precisa ainda aprender muita coisa na presença do Senhor. Queria agradecer a presença do pastor, dos nossos jovens, como são formosos, né, os jovens? Glória a Jesus, muito obrigada. E também queria fazer um agradecimento especial aos jovens que nos ajudam com o roteiro, com a produção deste programa. Quero citar o nome dos jovens, a Karina, Maritza, Raíssa, o João e o Thalisson. Muito obrigada. Muito bem. Queridos jovens, a paz do Senhor. É um prazer tê-los conosco aqui. E eu sempre digo isso em todos os programas, mas eu não canso de dizer e vou continuar dizendo. Fica o convite para que vocês venham em outras oportunidades. Tá bom? Deus abençoe e que vocês levem consigo o aprendizado que vocês estão tendo, no nível que estão tendo. Ailton e eu somos de uma história de crescimento nesta obra, né, Ailton? De Manaim ainda adolescentes e tudo mais. E hoje vocês têm todos esses recursos que estão aí, seja para aprender, seja para evangelizar, né, à disposição de vocês. Que Deus abençoe muito, né, e que se preparem, porque o pastor Ailton falou isso, né? Vocês é quem vão continuar na trajetória. Amém? Ailton, prazer imenso. Prazer foi todo nosso e é uma bênção podermos estar em torno da palavra, especialmente para que nós sejamos cada vez mais livres. Amém. Né? Glória a Deus. E eu aprendi com o pastor Jairo. Bom professor. Estamos vivos. Amém. E seguiremos assim na presença do Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Você pode estar nos assistindo agora pelo canal 126, canal aberto pela antena parabólica, nesse sistema digital. Chegou agora, instalou a antena, foi lá, viu o nosso canal, entrou para ver o conteúdo que tinha. Seja bem-vindo. Nós temos diversos conteúdos que estão sendo sempre colocados aqui na nossa programação para você e para toda a sua família. Conteúdos para jovens, conteúdos doutrinários, para pastores, para aqueles que almejam o episcopado, conteúdos para a família, conteúdos que falam sobre os nossos projetos, ou seja, né, nós temos uma quantidade de conteúdos maravilhosos que está no nosso canal e também está no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, tá bom? Perdeu? Não chegou? Passou da hora? Vai lá no YouTube que a gente está lá com esse programa e com muitos outros. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar.
Querido jovem, Deus abençoe a você, sua família, e que o seu futuro esteja sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Os dias da minha mocidade está terminando agora. Deus abençoe. A paz do Senhor.